Nos deem uma chance, nem que seja uma chance, para chegar até o Canadá. Por favor, nos ajudem, pediu Andreina Canizales. Regras mais duras e deportação em massa. Imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México sabem o que vem em um futuro bem próximo. Isso porque Donald Trump deixou claras quais serão as suas primeiras medidas assim que voltar à Casa Branca. And on day one, I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get them out. Trump não está sozinho. Países como Itália, Alemanha, Holanda também têm aumentado as restrições a estrangeiros. Com o bloqueio, quem quiser entrar na Holanda vindo de algum país da União Europeia vai ter de passar por controles de imigração. Os agentes de imigração holandeses também vão poder negar vistos de refugiados para sírios. Um nó difícil de desatar. O mundo que fica cada vez mais hostil a imigrantes é o mesmo mundo que tem batido recordes de deslocamento por guerras, por fome, por crise climática. A Agência da ONU para Refugiados informou que chegou a 120 milhões o número de pessoas forçadas a fugir de onde moram por causa de guerras e da violência. Conflitos na África e na faixa de Gaza alavancaram um número que é o maior já registrado. Dos 120 milhões de refugiados hoje, forçadamente no mundo todo, 90 milhões estão em países expostos a eventos climáticos extremos. Síria, Sudão, Haiti, Mianmar, Etiópia. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o mundo com fronteiras fechadas. Por que o discurso que coloca estrangeiros como inimigos tem ganhado força? E quais podem ser as consequências do cerco contra a imigração. Neste episódio, eu converso com João Paulo Charlot, jornalista, escritor e analista político. Ele é autor do livro Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao Longo da História. Segunda-feira, 18 de novembro. João, o discurso contra imigrantes, contra refugiados, ficou bem evidente na eleição de Donald Trump. Mas há movimentos fortes na Europa e em outras partes do mundo. Então eu começo te perguntando em que momento da história pessoas vindas de fora passaram a ser consideradas uma espécie de ameaça. Sempre, Natuza. Isso desde o início das movimentações humanas existe a possibilidade, o risco do rechaço de parte dos grupos humanos que se sentem visitados, invadidos, ameaçados, né? Essa é uma construção muito ligada à condição humana. Agora, o que acontece é a gente vê um aproveitamento, uma exploração dessa situação por parte de políticos que tratam de construir na figura do imigrante o inimigo perfeito, né? Aquele sobre o qual se depositam todas as frustrações, os defeitos, os medos, os vícios de uma sociedade, de maneira que, ao se construir uma pessoa externa, detentora de todos os males, a gente se sente mais protegido entre iguais, né? Então esse é um recurso muito do campo da oratória política, da estratégia política, né? O Trump, ele construiu esse inimigo perfeito, esse inimigo maléfico exterior, alheio ao que seria uma identidade nata americana, e depositou nesse personagem todos os temores de uma população americana que já é muito assustada com as transformações econômicas que vêm acontecendo, com a integração crescente entre o mundo, e fez desse o seu carro-chefe de campanha com muito sucesso, porque inclusive a votação entre pessoas que não nasceram nos Estados Unidos, mas que podem votar, foi uma votação muito alta, especialmente entre os latinos. Donald Trump deu uma entrevista por telefone a um canal de televisão americano e disse que a deportação em massa vai ser uma das primeiras prioridades quando ele tomar posse. E quando foi questionado sobre o custo, desse plano de deportação, Trump disse que não é uma questão de preço e que o governo não tem escolha, que é preciso fortalecer a fronteira americana. De maneira que a gente vê uma desconexão entre a realidade e o discurso que ele constrói, mas o que importa é que no fim do dia ele tem um lucro político muito palpável com essa estratégia, né? Isso é um paradoxo para mim, porque ao mesmo tempo em que essa ideia do imigrante como um inimigo nacional ganha forças e impulsiona discursos populistas, da outra parte, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, economistas dizem que o país não pode prescindir da mão de obra imigrante. Então, é como se o discurso importasse mais do que a realidade, é isso?
É exatamente o que acontece. E tanto assim que o Trump constrói vários discursos irreais, mas que são efetivos. Basta ver o discurso dele contra as elites, contra as pessoas poderosas e ricas, sendo ele uma das pessoas mais poderosas, ricas e influentes dos Estados Unidos. Então não é preciso que esse discurso corresponda à realidade, basta que ele seja efetivo do ponto de vista da mobilização da opinião pública e do eleitorado, né? O candidato republicano culpa os imigrantes e o governo de Joe Biden. Segundo o ex-presidente, um programa de deportação em massa de imigrantes irregulares pode ajudar a diminuir o preço da moradia país afora e aumentar a oferta de empregos. O economista brasileiro José Alexandre Scheichmann, professor da Universidade de Colômbia, é claro. A irracionalidade da proposta do Trump é realmente muito elevada para qualquer economista que tem um mínimo de formação, né? Não existem trabalhadores americanos nativos ou que são imigrantes oficiais, regulares, que consigam preencher todos os trabalhos da cidade de Nova York. Isso vai causar uma diminuição enorme na atividade econômica, evidentemente. Novamente, sobre a questão da imigração, ele pode criticar as pessoas vindo de fora, mas em algum momento ele veio de fora e, mais do que isso, a esposa dele é uma imigrante. Então não é preciso que esse discurso corresponda exatamente à realidade, basta que ele acione as teclas corretas nos temores, nos anseios, nas demandas do eleitorado mais afeito às propostas da extrema-direita para funcionar. Inclusive, como você sinaliza, é uma proposta, inclusive, com dificuldades econômicas de serem implementadas, né? Os Estados Unidos têm 8 milhões de vagas de trabalho, 6,8 milhões de desempregados, de maneira que os imigrantes cumprem um papel importante na área econômica do país, inclusive executando serviços que os americanos não estariam dispostos a fazer. Imigrantes sem documentos pagam cerca de 100 bilhões de dólares em impostos todo ano por aqui. Só que não têm direito a férias, nem aposentadoria, nem acesso a serviços de saúde, nada. São cerca de 11 milhões de pessoas na mesma situação. 2 milhões deles trabalham na construção de casas. Mesmo assim, há falta de moradia nos Estados Unidos porque não há quem as construa. Nas cidades que não têm imigração, os restaurantes não conseguem ficar abertos. E são milhões de pessoas trabalhando na limpeza. 25% de todos os que trabalham nas fazendas não têm documentos. E eles ganham pouco. Coisa semelhante acontece na Europa, né? O sistema previdenciário europeu, um sistema sobrecarregado pelo envelhecimento da população, não sobreviveria sem o aporte que é feito pelos trabalhadores da ativa, que são, em grande medida, imigrantes. O caso de Portugal é flagrante e os brasileiros ali têm papel importante, por exemplo. Agora, você disse que desde sempre, né, esse sentimento contra os que vêm de fora está presente, mas tem algo que reflete o espírito desse momento em que a gente vive, né? Tem algo geopolítico aí que ajuda a impulsionar essa xenofobia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, as periferias vão crescendo, né? Os países pobres vão crescendo em termos de população, em termos de pobreza, em termos de falta de perspectiva. E o que era visto como uma periferia um pouco minoritária ou afastada vai se tornando o centro do mundo. De maneira que essas nações mais prósperas, com sistemas de saúde e educação que funcionam de alguma maneira, com pleno emprego e coisas assim, vão se tornando uma exceção, né? E é natural que exista uma pressão populacional na direção, não desses países enquanto identidade nacional. Não é que esses imigrantes queiram se tornar americanos porque acham bacana ser americanos. As pessoas querem aceder à segurança, querem ter acesso a possibilidades de criar os filhos, de terem educação, de ter alimentação. Poucas vezes a gente ouviu a história de uma vida que mudou tanto em tão pouco tempo. Hoje o Gabriel trabalha construindo teto sobre a cabeça de milhares de americanos que vivem na cidade de Chicago, no estado de Illinois. É uma mudança muito grande desde que o conhecemos. Foi numa noite de maio de 2021, depois de Joe Biden assumir a presidência. A nossa equipe estava no deserto, à beira do Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México. Ele saiu do alto das montanhas de Honduras, de um lugar sem eletricidade, sem água encanada, uma zona dominada pelos cartéis do tráfico. ¿Pero por qué viniste? Bueno, pues porque soy de una familia pobre y eu quero trabalhar e ajudar a minha família. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o que a gente vê é uma pressão migratória de pessoas que querem ter uma vida digna, uma vida decente e não conseguem isso em seus países de origem. Sofrem perseguições por razões raciais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais.
passam fome, sofrem com conflitos, situações de violência, inclusive muitas dessas situações engendradas pela ação das potências do tempo colonial, no caso da Europa, e por guerras movidas mais recentemente pelos Estados Unidos, em nome de muitos outros interesses. Ou seja, a própria dinâmica geopolítica, ela gera essa pressão, ela aumenta a periferia e ela gera essa pressão da periferia sobre esses estados mais prósperos, né? E aí que a gente vê o tensionamento dessas relações. Se a gente pegar o episódio mais crítico e recente na Europa, que foi a imigração síria, era um conflito basicamente alimentado pela atuação de potências como o Reino Unido, França, Alemanha, que em seguida tinham que lidar com esse fluxo dentro do seu próprio continente. As políticas dos Estados Unidos para a América Central e Caribe nos anos 70 e 80 foram devastadoras. Então, parte da formação dessas gangues que atuam de forma violenta nesses países, parte da pobreza, do tráfico de drogas também tem relação com essa dinâmica, né? Essas situações estão interligadas de maneira que esses fenômenos se tornam mais frequentes, mais volumosos e, portanto, mais assustadores do ponto de vista de quem detém o privilégio. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com João Paulo Charlot. Teve um movimento depois da globalização que foi o da antiglobalização. Essa xenofobia que a gente está se referindo agora, ela é reflexo disso também, de um movimento anti-globalização, de negação daquele momento de integração? Ela é muito mais perigosa, Natuza, porque enquanto você tem na questão do rechaço à globalização um argumento meramente econômico, agora a gente tem argumentos muito perigosos do ponto de vista racial, né? Então a gente vê o Trump falando coisas como essas pessoas são detentoras de genes ruins, né? Esse tipo de associação genética, essa coisa do inimigo com uma pessoa intrinsecamente má por questões seja de cor, seja de aparência, não sei o que se quer dizer com essa questão genética, é uma coisa que remete ao nazismo, né? Então acho que é muito mais perigoso esse rechaço ao imigrante como alguém intrinsecamente ameaçador por sua condição genética, por sua condição humana, do que um rechaço a uma imigração derivada de um processo econômico como a globalização. Então acho que são fenômenos que se tocam, eles têm semelhanças, mas o que a gente vê agora com a extrema-direita é mais preocupante. Agora, e quais são as consequências de se aumentar a restrição a imigrante, a se barrar a movimentação, grandes movimentações de pessoas que fogem de diferentes cenários nos seus locais de origem? Qual é a consequência disso? É um cabo de guerra, né? Acho que no curto prazo o que a gente vai ver são problemas ligados à situação econômica americana, se realmente isso se efetivar, né? Quer dizer, a gente vai ter uma pressão na área econômica, no sentido de que haverá postos de trabalho sobrando para pessoas que não estão dispostas a ocupar, essa mão de obra se torna mais cara, porque as pessoas têm mais necessidade dela, e isso desengata um processo inflacionário que pode, inclusive, refletir na mudança de taxa de juros, provocando efeito para a economia mundial. É uma possibilidade, né? Não estou fazendo uma profecia, mas é uma das consequências possíveis. No caso da Europa, tem muito a ver com o sistema previdenciário, né? Outro dia o Macron estava explicando isso para os eleitores franceses. Quem recebe a aposentadoria hoje não está sacando um dinheiro que a própria pessoa foi depositando ao longo da vida. Quem recebe a aposentadoria hoje, esse idoso europeu, está sacando um dinheiro que está sendo pago pelos jovens da ativa. Então, se você desaparece com esses jovens da ativa, que em grande medida são imigrantes, você vai criar um déficit na Previdência que vai ser difícil consertar. Isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos países que recebem essas ondas de imigração. Agora, do ponto de vista do vasto restante do planeta, eu acho que você vai crescer uma insatisfação, uma situação de insegurança, uma pressão fronteiriça e potencialmente um approach, uma abordagem muito mais de defesa, mais securitário, policial, de forças armadas em cima da proteção dessas fronteiras. É um mundo regredindo na direção que vinha tomando, que era de maior integração. A gente viu no pós-guerra todo esse sonho de integração em grandes blocos, a União Europeia foi a maior expressão disso, mas ele começa a se desintegrar por várias frentes, né? Inclusive por dentro, né? A saída do Reino Unido teve essa característica. A gente vê vários movimentos nacionalistas, xenofobistas, nativistas, exaltando essa questão da identidade nacional como uma coisa muito superior e inegociável em relação às concertações internacionais. Isso cria um isolacionismo, né? Eu não sei até que ponto é possível manter essa ilusão de que os países cujas fronteiras são absolutamente artificiais, você não vê fronteiras quando olha da Lua para o planeta Terra, até que ponto essas construções políticas humanas, imaginárias, vão sustentar a pressão real
das ondas migratórias, né? E a Holanda decidiu impor controles nas fronteiras com os países vizinhos para restringir a entrada de imigrantes. O controle nas fronteiras faz parte de um pacote amplo do governo do primeiro-ministro Dick Schoof, aprovado no mês passado para controlar a imigração. Ele lidera uma aliança de direita desde julho. Segundo o governo, a intenção é tornar a Holanda o menos atraente possível. O anúncio da Holanda segue um movimento contra a imigração que acontece em vários países da Europa, como a França e a Alemanha. Não é uma coisa como no século XIX, da nação superior às demais nações, né? Ou não é só isso. Eu acho que existe hoje uma outra característica, que é a questão do rechaço à governança global, a ideia de que devem existir instituições supranacionais que exerçam algum papel, sobretudo na área de meio ambiente, direitos humanos, né? Direito internacional. Então, a gente vinha desde o século XVIII, toda a conformação dos tratados, das normas internacionais, pressupunham um ente internacional que teria poder de, na concertação dos países, determinar certos estándares de civilidade que pudessem ser seguidos pelos países. A própria conformação das Nações Unidas vem disso, né? O entretanto que a gente vê agora, e acho que o nosso ex-chanceler, o Ernesto Araújo, expressava isso de forma muito clara, é uma ideia de que todo esse sistema internacional ele agride o nacionalismo, ele agride a nacionalidade, que é preciso recuperar um protagonismo absoluto da nação, do Estado-nação, de maneira a não se submeter a nada dessa ordem internacional, né? Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Talvez seja melhor ser esse pária, deixado ao relento, do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas. O que é um regresso, né? Um retrocesso no que a gente vinha apostando, que era a ideia de uma aldeia global interconectada, né? Se a gente pensa em meio ambiente, por exemplo, é um absurdo pensar em termos nacionais. Não há nada que seja feito dentro dos limites de um país que não tenha consequências para o restante do planeta, né? As próprias mudanças climáticas, né? Se tem algo que não respeita fronteira, é esse fenômeno. Eu só fiquei com uma dúvida rápida sobre a diferença entre movimento nacionalista e movimento nativista. O nacionalismo é muito ligado à ideia de patriotismo. O nativismo traz esse elemento que eu comentava da questão do gene, né? Essa questão de que só as pessoas nascidas dentro de um território são detentoras das virtudes, né? Essa é uma biologização da coisa que é muito perigosa, né? A questão do arianismo ia muito por aí. Então, essa ideia de que as pessoas natas, as pessoas que nasceram num lugar, elas são detentoras de características positivas especiais. Algumas pessoas veem esse tipo de argumento presente nas leis que só reconhecem a cidadania para filhos de nacionais daquele país, né? Então, por exemplo, quando você diz só são alemães ou só são suíços os filhos de alemães e suíços, você diz que pessoas nascidas na Alemanha e na Suíça não são alemães e suíços. Caso seus pais não o sejam, você faz uma derivação sanguínea daquelas qualidades, né? Isso pode ser uma realidade inofensiva em algum momento ali na Alemanha ou na Suíça, mas quando você traz isso para uma ideia de Estados Unidos, essa ideia de excepcionalidade americana, e trata os imigrantes como pessoas com genes ruins, acusa elas de envenenar a água, comer cães e gatos, é uma mistura muito perigosa, né? Essa ideia do nativismo, que vai além da ideia do patriotismo e do nacionalismo. Ao longo da campanha, Trump espalhou mentiras, como a de que haitianos estavam comendo animais de estimação de residentes da cidade de Springfield, Ohio. As autoridades locais negaram a informação. Os Estados Unidos sempre receberam imigração e, de alguma forma, sempre equacionaram essa imigração e construíram uma identidade nacional bastante plural. Mas quando você vai para a questão genética, realmente não existe possibilidade de convivência no interior do país se você considera que as pessoas que vêm de fora elas são geneticamente inaptas a serem americanas, né? Isso é uma loucura. Agora, João, para a gente terminar, o Brasil é um país que exporta mão de obra super qualificada, caso dos nossos cientistas, mas também é um país que exporta mão de obra não qualificada. Como esse cenário global nos atinge de maneira geral? Eu acho que do ponto de vista de exportação de pessoas, né, do ponto de vista da emigração, os ricos são menos afetados. Eu não acho que as pessoas que sejam qualificadas do ponto de vista acadêmico ou econômico vão sofrer muito constrangimento, não. Eu acho que pessoas que têm contratos de trabalho no exterior, particularmente nos Estados Unidos, pessoas que estão engajadas em universidades com graduação e pós-graduação, que têm dinheiro para fazer isso,
não devem ser muito perturbadas. Eu acho que o problema mais grave é para os migrantes econômicos, né? Pessoas que não têm essa qualificação profissional, que não têm essa condição econômica e que migram em busca de condições melhores de vida. Isso eu acho que vai ser muito afetado. E acho também que outro grupo afetado é o grupo que sofre perseguições. A gente ainda não tem isso no Brasil, tomara que nunca tenha numa quantidade semelhante à dos países da América Central e Caribe, mas existe uma grande categoria de pessoas que precisa migrar porque sofre perseguição política, né? Eu imagino que esse seja um tema sensível para o Trump, inclusive quando envolver países com os quais ele tem simpatia, né, do ponto de vista governo-governo. Ou seja, como ele vai lidar com solicitantes de asilo e refúgio que venham de países onde as pessoas são perseguidas por um governo com o qual ele é simpático. Essa é uma grande questão, né? Então, para os brasileiros, eu acho que na questão da imigração, da saída do país, pessoas com condição econômica, com laços de trabalho acadêmicos, continuam tendo uma vida relativamente previsível. A questão é quem migra por dinheiro ou por quem migra por temor, por sua vida, por sua integridade, pelo respeito à sua pessoa. E esse é o grande campo que eu acho que ele vai atacar. João, muito obrigada por topar conversar com a gente. Foi muito importante te ouvir. Um bom trabalho para você. Valeu, obrigado, Natuza. Boa sorte aí. Um abraço. Este episódio usou um áudio da agência Reuters. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.